colher o que foi plantado, né? Isso. Mas a gente já está começando a entrar naquela fase de comer as sementes, quer dizer, a gente tem que voltar a plantar para poder, no sentido figurado, aliás, precisava plantar também. No sentido físico, para a agricultura dar uma resposta. Mas, Cláudio, a minha preocupação é o seguinte, por exemplo, todo mundo está chamando a atenção que as contas públicas, que o Brasil fez um ajuste importante, conseguiu fazer superávit primário, conseguiu estabilizar a relação dívida-PIB, conseguiu reduzir a taxa de juros, esse componente financeiro das finanças públicas tende a diminuir, não tem coisa aqui para bater, mas tomara que continue. Isso, tomara. Mas eu te pergunto o seguinte, os programas sociais, que foram importantes para o país e até ajudaram, eles, na verdade, começam a pressionar as despesas primárias do setor público. O governo federal, por exemplo, elas não param de subir em relação... Se isso acontecer, impostos continuarão altos. Sim. E aí a gente não pode matar a galinha dos ovos de ouro? É um risco. Nós até acreditamos, traçamos 4 cenários, e um dos cenários, os cenários que infelizmente nós achamos mais provável, inclui... prevê um certo aumento da carga tributária, mais um aumento, para poder dar sustentação à expansão dos programas sociais, que é uma expectativa geral a respeito disso. Vamos colocar aqui na tela um desses cenários, vocês fizeram 4 que você disse, não é isso? Quer dizer, um deles é esse, a conjuntura econômica muito melhor do que 2002, ou o cenário mais provável é esse de continuidade. Continuidade, exatamente. Então, eu queria chamar a atenção o seguinte, quer dizer, nós, nesse primeiro cenário, que é uma espécie de uma continuação do primeiro governo Lula, o que nós temos aí é uma situação de que é um cenário externo, um bom cenário externo, com boas condições de governabilidade, mas o crescimento, o motor do crescimento é baseado no consumo e na redistribuição de renda. E repare que o crescimento médio é de 3,5% e não 6%, né? Não 6%. Nós acreditamos que neste cenário, mantidas essas condições, o teto em termos de média, 3,5% ao ano. Não há mais recursos para isso. E a posição do país no ranking de competitividade mundial, ele tende a piorar. Mas aí, nesse caso, depende do cenário externo também, né? Qual é a análise que você tem? Continua um cenário, não de brigadeiro, mas positivo, ou pode-se esperar eventuais surpresas? Veja, a expectativa da maioria dos analistas, inclusive de pessoas que têm acompanhado mais de perto a conjuntura recentemente, né, é uma expectativa de que tudo indica que nós teremos, não sei se o Vitor concorda, há 2 ou 3 anos aí, o cenário está bom, parece que está tudo dominado. Vitor, eu vou até querer que você comente mesmo. Vamos colocar então outro cenário, que ele colocou de continuidade. Tem um melhor. Né? Exato, vamos colocar um melhor, vamos pensar de maneira um pouco mais otimista agora, para fazer a comparação. Comente para a gente então, por gentileza, Porto. Veja, é um cenário no qual o grande elemento é o crescimento baseado no investimento e alavancado por um pacto pró-reformas. Ou seja, um conjunto de reformas que, de uma certa forma, atacam os entraves estruturais ao crescimento que nós temos, inclusive um ajuste fiscal profundo e de boa qualidade. Esse é um elemento fundamental. Então, este é um cenário onde nós poderíamos alcançar um PIB de 4% a 5% ao ano. Agora, com a melhor eficiência dos programas sociais, não se trata de extinguir os programas, mas apenas melhor eficiência, mas um grande aumento na taxa de investimento. Este aí é o que nós acreditamos, consideramos que seria um cenário que poderia levar até os 6% que o presidente Lula chegou a prometer. Ninguém tem bola de cristal, o Macroplano também não tem, muito menos você, não tem bola de cristal. Mas o que é mais provável, um cenário de continuidade ou esse cenário positivo? Não, eu acho, Sidney, que a gente está mais para o cenário de continuidade do que para melhora, embora em alguns aspectos pontuais a gente vai ter realmente investimentos. A gente, por exemplo, vai ter investimento em siderurgia, já tem alguns projetos em andamento, petroquímica, papel e celulose, acho que em certas áreas de transporte, mas não sei se o Cláudio concorda, a gente está com alguns gargalos que vão impedir o nosso crescimento de 5%, 6% nos próximos 4 anos. A gente não tem energia elétrica para um crescimento dessa ordem. Tem como expandir a base industrial. Exatamente. A produção, né? Se você começar a crescer 5%, 6%, a gente já está dependendo muito de São Pedro. Até agora, São Pedro tem sido muito bom com o Brasil, tem chovido o suficiente no Sudeste, onde estão concentrados os grandes reservatórios, mas passa
um ano que as chuvas diminuem, a gente vai ter problema. A gente está no limite dos portos, acho que o governo Lula até começou fazendo alguma coisa com os portos, aí de repente parou. Esse negócio das agências reguladoras que ele desprestigiou foi péssimo para o setor. Então, nem dragagem tem sido feita nos portos. Então, a gente não vai ter como escoar a produção e transportar se a gente crescer 5%, 6%. Então, né? Há um limite, Porto, não sei se você está de acordo, há um limite objetivo, vamos dizer assim, não é? Claro, limite objetivo, limites de restrições de oferta, de capacidade de infraestrutura e regulatórios. Tá certo, nós vamos continuar o noticiário e a gente volta a analisar melhor o quadro mais adiante. A previsão para a inflação neste ano teve uma ligeira alta na pesquisa que o Banco Central fez com instituições financeiras. No Boletim Focus, divulgado hoje, os analistas do mercado aumentaram a previsão para o IPCA de 2,97% para 2,98%. Em compensação, na previsão para o ano que vem, o IPCA caiu pela segunda semana seguida. E a estimativa de crescimento industrial caiu de acordo com o boletim. Era de 3,46% e foi para 3,40%. A previsão para investimentos subiu para 15 bilhões e 600 milhões de dólares neste ano. Veja as outras previsões. O Boletim Focus também ouviu os representantes de mais de 100 instituições financeiras sobre os juros. Eles acreditam que a taxa básica de juros da economia feche o ano em 13,5%. A previsão se mantém pela quinta semana. Atualmente, a taxa está em 13,75%. A estimativa para o crescimento da economia se manteve em 3% para este ano e em 13,5% para 2007. O saldo da balança comercial da penúltima semana de outubro vai ser divulgado depois da manhã. Geralmente, o saldo da balança é divulgado às segundas-feiras, mas o Ministério do Desenvolvimento decidiu adiar o anúncio para esperar o fechamento do mês. Até a semana passada, a balança comercial acumulava um saldo positivo de 36 bilhões 702 milhões de dólares. O IGPM deste mês foi o terceiro maior do ano. A principal causa para a inflação foi a alta dos preços de produtos agrícolas. O IGPM da Fundação Getúlio Vargas subiu de 0,29% para 0,47%. Foi o terceiro maior índice do ano, ficando atrás dos 0,75% de junho e 0,92% de janeiro. O índice de preços por atacado subiu de 0,36% para 0,65%, influenciado pela soja, milho e aves. O índice de preços ao consumidor caiu de 0,18% para 0,10%. Frutas e álcool combustível contribuíram para a queda do IPC. O Índice Nacional de Custo de Construção subiu de 0,09% para 0,18%. Vou voltar a conversar rapidamente com o diretor-presidente da Macroplan, Cláudio Porto. Vidor e eu vamos entrevistá-lo. Porto, em relação à agricultura, até o Vidor agora há pouco fez uma menção muito rápida. Os resultados poderiam ser melhor, porque em termos de inflação, sob controle e em queda. Isso. Não, os preços agrícolas voltaram a subir. Você mostrou isso agora. É verdade, preço agrícola, inflação. Até não foi mal, não, Sidney, porque do jeito que estava, por exemplo, o pessoal da soja estava levando um prejuízo enorme. Não é à toa que o Lula perdeu em Mato Grosso do Sul e Mato Grosso, e também nos estados do áreas Sul. agrícolas. Eu creio que pode haver uma tendência de melhora agora. Agora, o grande problema é o seguinte, é que você tem uma perda de margem muito grande, principalmente quando você vai exportar, por conta dos gargalos de infraestrutura, custo de transporte. Então, ou seja, salvo melhorias de preço muito alta, a tendência é que não sejamos muito otimistas em relação à perspectiva de grandes ganhos no setor agrícola, por conta dessa situação dos entraves de infraestrutura. Cláudio, eu estava me contando, pessoal da exportação de minério de ferro, que os navios estão saindo não totalmente cheios de minério, porque os portos não estão dando calado para sair, porque não se faz dragagem. Isso é uma responsabilidade do governo federal. Podia até privatizar ou terceirizar, era uma boa ideia, mas... Cláudio, rapidamente, diga. Não, por exemplo, hoje em dia, me falou um exportador, um caminhão espera 6 dias para descarregar no Porto de Santos. Pois é.